Aí, galera, boa tarde, boa noite, bom dia para quem vai assistir esse conteúdo aí. Hoje eu estou aqui recebendo a presidente da Sim. Comissão dos Advogados do Interior, doutora Iamile Viana. Doutora Iamile, seja bem-vinda. Obrigado por aceitar o convite de vir conversar aqui com a gente conhecer um pouco da doutora Iamile, né, doutora? É assim, muito obrigada, Bruno. Obrigada aí a oportunidade. E estamos aqui para fazer esse bate-papo bem descontraído. Vamos lá. É isso aí. Doutora Emily, a senhora é presidente da Comissão dos Advogados do Interior da OAB. E qual é o papel um pouco dessa comissão? Bem, hoje estou presidente da Comissão dos Advogados do Interior, da OAB-AM, que foi uma missão confiada a mim, né, pelo nosso presidente, Dr. Jean Cleuter. E o principal papel dessa comissão é trazermos os advogados do interior para ficar mais próximo da nossa OAB, né? Para que eles possam se sentir mais incluídos e possam se sentir mais perto de toda a diretoria da OAB. Então, isso tem gerado uma forma de incluí-los cada vez mais, até porque o papel hoje da OAB, um dos slogans da OAB é que ela é uma OAB acolhedora, plural, né? E está cada vez mais inclusiva, né? Então, Legal. Nós vamos já entrar mais nesse assunto aí, mas antes a gente quer conhecer a doutora Iamile Viana. Doutora Iamile Viana nasceu aonde? Cresceu onde? Fala pra gente aí um pouco da sua história. bem, eu nasci em Anuri, né, em 81, Terra da Laranja. Terra da Laranja. Aos 7 anos fui morar em Anamã. Na verdade, em 81, é até interessante, né, que em 81 Anamã era distrito de Anuri, né? Ainda pertencia a Anuri, ainda não tinha sido emancipado, ainda não tinha sido constituído o município de Anuri, de Anamã. E só veio ser constituído o município de Anamã em 82, né? No ano de 82. Então, todo mundo que nasceu ali Inclusive Yanamã, né? É em anoriense. Anamã até 82, até junho de 82, são todos anorienses, né? Ainda que seja lá na terra da Anamã. E, enfim, nasci em Anuri e aos 7 anos fui morar definitivamente em Anamã. Estudei em Anamã e tudo mais. Estudou em Yanamã. Eu conheço, eu já estive algumas vezes em Yanamã, em Anuri. Eu acho que até uma vez a gente conversando, eu falei que eu conhecia algumas pessoas de Anuri, né? Ali a Sim, família da professora Eliana, a Zelilde, sim, são gente boa, nossos amigos. nossas amigas lá. Mas eu nunca fui em Anuri. Nunca fui em Anuri. Já passei alguns festejos lá em Yanamã, que tem, né? Tem. Bastante. Eu nunca fui para essa festa, mas a festa do São Festejo de Francisco. São São Francisco, Francisco é sim, bem uma festa bem sim, conhecida e grande lá também, sim, né? eu acho que Desde quando essa festa se tornou conhecida e grande assim? Eu só ouço falar, de olha, o festejo verdade. de São Francisco, ele tem 100 anos, né? Completou 100 anos. Fizemos agora 101 anos em 2022. Então, é um festejo que ali do Médio Solimões, ele é extremamente badalado, né? Muito visitado, tem muitos pagadores de promessa que vão para lá. Ocorre de 22 de setembro a 4 de outubro, que encerra com a, é, com a procissão, né? Então dá muita gente de Manaus, de outros estados, inclusive. É um festejo muito popular, né? E assim, vem gente pagar promessa de vários estados e aqui mesmo do Amazonas, né? Mas de vários outros estados também. Então é muito frequentado lá e bem badalado esse festejo de São Francisco. Legal. Eu sou do interior também, né? Como vocês sabem, ali de Manacapuru. E eu falo o seguinte, a gente que é do interior, a gente tem umas histórias diferenciadas, né? Sim, com certeza. A gente Faz consegue, parte, né? a gente consegue contar umas histórias diferenciadas. E aí eu acredito como uma menina ali do interior também deve ter muitas histórias, assim. Ah, Eu sempre, bastante. quando alguém me pergunta assim, me fala aí uma história engraçada tua, alguma coisa assim, aí eu falo, rapaz, senta aí que a gente vai conversar que tem muita, né? E ali no Anamã, eu acredito que deve ter muitas histórias também. Até porque também, assim, Anamã tem quantos habitantes? Anamã hoje tem 13 mil
13.100 e pouco, né? Mas com essa questão aí do censo, eu acredito que houve um equívoco, né? Na divulgação do censo e deu uma diminuída para 9.000, mas, enfim. Mas do último censo, de 2020, dava 13.000 e poucos habitantes. 13.189, salvo engano. Eu vi realmente em alguns lugares, inclusive, mudou esse. Eu não sei se houve alguma. É que o estado do Amazonas, essa questão do censo, agora do último censo que saiu, ficou bem polêmico, né? Inclusive, tem alguns deputados que estão reclamando sobre isso, porque a tendência é sempre a população aumentar, né? Normal. Como é que deu uma caída de forma abrupta, né? Então, sim. É bem estranho aí. Eu vi os relatos de outras cidades também que diminuiu esse só para número. você ter ideia, a Namã, hoje nós temos 8.666 eleitores. Nossa, como é que E vai como ter é que vai 9 dar mil? 9.000 habitantes, né? Então é Não. totalmente desconexo isso daí. É um então, número bem largo que não dá para confiar, né? Quer dizer, o estado do Amazonas, com esse último censo que houve, que eu entendo que foi um equívoco, e isso certamente será reavaliado, revisado, diminuiu. Em vários municípios diminuíram de forma abrupta, sendo que a gente acompanha a evolução da sociedade, né? O crescimento em geral. Então, vamos aguardar aí. Doutora, me fala aí, como foi a infância em Anamã? Conta aí. Tem coisas que pode ser falada aqui, né? Pode. Mas outras não. Assim, a infância na Anamã foi assim, foi algo maravilhoso, né? Eu posso dizer que eu tive a infância de andar descalço, né? No meio da rua, sem ter preocupação com trânsito, preocupação com a violência naquela época. E tive a oportunidade de brincar no sítio, de subir em árvores, né? Apanhar a fruta mesmo ali do pé, que isso hoje está tão difícil, tão escasso. Então, essas memórias me trazem uma lembrança muito gostosa, né? E nós que somos do interior, se quem é do interior e não vivenciou isso é porque não é raiz, né? Não é do interior de verdade. Então, a Namã, assim, a minha infância, lembro muito que horário de meio-dia, normalmente eu ia para Lanágua, sabe, acho que no interior todo mundo dorme meio-dia, né? Só não as crianças mais enérgicas, né? Essas crianças, elas esperam os pais dormir, né? Sim, nós esperávamos sempre nossos pais dormir, aquele horáriozinho de meio-dia, fazia a sesta, e, inclusive, minha mãe, até hoje é gestora, ela era gestora, e quando eu estudava no Tancredo Neves, na escola Tancredo Neves, na escola estadual Presidente Tancredo Neves, de Anamã, a minha mãe já era gestora, né? Até hoje continua sendo gestora, tem mais de 30 anos de gestora lá da escola. Nossa. E aí, lá no Anamã, como todo interior, normal, tem o momento da sesta. E eu e meu irmão, que é o terceiro, a gente aguardava o papai e a mamãe dar aquela sesta e a gente saía, né? Ficava livre. Aí a gente pulava na água e o Paraná do Anamã tem de um lado para o outro. A gente brincava muito de atravessar o rio. Nossa. E ali a correnteza é forte, viu? Muito forte. Então, a mamãe só sabia 2, 3 dias depois que nós fazíamos essas proezas, eu e meu irmão. E era algo maravilhoso. Então, uma das situações que eu posso falar aqui, né, que eram desafios da minha infância, muito bom, são imagens que eu lembro, assim, de forma bem presente, né, bem clara, era atravessar o rio. Nossa, ali perto da Anamã Nadando, tem né? muito igapó? Tem. Nossa, vocês tomaram banho em igapó? Porque eu já tomei banho em igapó. Eu falo hoje, rapaz, como é que eu tenho coragem, como é que eu tinha coragem de tomar banho num negócio desse? Né? Porque você olha hoje, igapó é o quê? Mora todo tipo de bicho, né? Sim. Então, Mas criança, Deus ajuda, né? eu sempre falo isso, que a criança ela Deus tem ali tem uma proteção a mais, é né? uma proteção a mais, é um plus, um diferenciado. Bem diferenciado, porque olha, nós... Não, atravessando aquele Paraná ali eu fico imaginando, porque ali a correnteza é bem forte mesmo, né? sem contar que com as histórias, né? Dizem que tinha ali muitas feras ali, cobra grande. E, de fato, muitos
vidas foram perdidas ali, né? Que, afogadas, né? E sempre tem Uhum. aquela história do interior, né? Que foi por conta da Cobra Grande, foi por conta das feras que tem lá, e Uhum. enfim, e ficou na história tudo isso. Agora eu quero perguntar uma coisa. O Thiago foi no festejo de São Francisco, foi? O Tiago, não, o Tiago, porque eu também sou professora, né? O Aham. Tiago, primeiro eu fiz amizade com a mãe dele, que era Ah, minha foi? chefa, Rapaz, ela é gestora. estratégica, viu? Ganhou logo a Ficou sogra. muito minha amiga, minha sogra. Que diga-se de passagem, a maioria das minhas amigas são pessoas mais velhas, assim, né? Aham. E a minha sogra, à época, tinha 60 anos. E ficou muito minha amiga. E depois ela ficou me oferecendo ele, entende? Thiago tá aqui com a gente. E foi em Anamã também. Não, foi aqui em Ah, foi Manaus. aqui em Foi em Manaus? Manaus, né? E depois que Aí hoje são o quê? Duas filhas, né? temos duas filhas. A mais velha tem 14 anos, é a Júlia Pietra. E a mais nova tem 7 anos, que é a Maria Clara. Maria Clara. E aí, como é que é essa maternidade aí, essa vida, né? A nossa vida profissional às vezes acaba É, deixando ali a gente um pouco, vamos dizer assim, com tempo um pouco escasso, né? sim, sim, mas Como é essa divisão? olha, eu sou uma mãe, assim, muito protetora, muito coruja, né? E sempre fico me policiando para não deixar o profissionalismo, né? O lado profissional tomar conta de todo o meu tempo, né? Uhum, Eu faço questão de ser mãe, ser esposa, ser dona de casa, administradora do lar e também ter meu lado profissional. Eu acho que esse contexto é o que me completa. Né? Eu não opto. Tem muita gente que opta ser só mãe e profissional. Eu não. Eu acho que a mulher ela tem que vivenciar todos esses aspectos para ela se sentir o mulherão, né? Realizada como mulher, né? Porque a uhum, mulher, nós mulheres temos muitas tarefas a desenvolver. E para mim é sempre um desafio. Então eu fico me policiando muito e todo dia, final do dia, eu me autoavalio, né? Eu tenho isso comigo. Me autoavalio como profissional, me autoavalio como mãe, me autoavalio como esposa, me autoavalio como administradora do lar. Eu gosto de ver como está a minha casa, né? De administrar. Eu gosto de fazer o supermercado, a compra da semana para uhum. isso me realiza, não é uma obrigação. Isso aqui realmente me realiza como esposa, né? Acho que família é isso, é todo esse contexto.